começar bem no comecinho, sabe? A ideia nasceu em 1988, quando eu tive que fazer um concurso lá em São Paulo, né? E eles lá em São Paulo, a gente tem que, os concursos tem que fazer um memorial, que é uma espécie de currículo vitae, contando a sua história, desde que você viu a parteira, assim, né? Que você nasceu e qual a influência que ela teve na sua carreira acadêmica, na vida e tal. E aí, eu tive que contar a minha vida e estava com o meu quadro eu fiz uma tabela dos meus alunos de pós-graduação. E naquela época eu tinha orientado cerca de 30 alunos, né, orientado mestrados e doutorados. E aí eu pus o nome de cada um, pus qual título que eles obtiveram sobre minha orientação e o que eles estavam fazendo atualmente, onde estava esse pessoal. Isso começou em 1969, comecei a orientar, tem uma lista longa. E aí, na tabela, eu olhei e vi que 3 tinham morrido, tinham falecido. Né? Eu sabia que eles tinham falecido, mas nunca vi, comparei com o número, 10%. Olha, o orientador tem que morrer, porque eu estou orientando. É uma coisa normal. Então eu fiquei me surpreendeu. Outra coisa que me surpreendeu foi que, a não ser um que não estava na carreira acadêmica, os outros estavam em carreira acadêmica, em várias universidades. Mas eu falei, ninguém me suplantou, ninguém foi melhor do que eu na carreira e já viria tempo desde terem suplantado. Aí eu entrei numa certa depressão, dizendo, puxa vida, eu gastei meu tempo, investi meu tempo e não tenho nenhum que me suplantou, que ninguém ter suplantado. E aí eu fiz uma explicação, uma hipótese, dizendo, eles não me suplantaram porque eles vieram de um ensino fundamental e médio e de graduação universitário, que não estavam bons, eles vieram estragados, e eu não tive a capacidade de modificá-los sob o ponto de vista conceitual, que foi uma explicação muito egocêntrica, né? Muito, dizendo, eu sou bom, eles não estavam preparados. Como eu sou biólogo, né, e biologia é uma profissão, uma especialidade experimental, né, você tem que fazer experiência, eu falei, eu vou fazer a experiência para ver se eu estou certo ou estou errado. E naquela ocasião, no finalzinho da década de 80, eu disse, não vou pegar mais alunos para orientar na pós-graduação. Eu tinha pego também iniciação científica, tinha vários estudantes e tal. Mas eu falei, agora eu vou pegar gente do ensino médio, quer dizer, eu vou pescar gente que ainda está no ensino médio, que ainda não está estragado no nosso sistema educacional. E a minha imagem se eu sou um escultor, o barro está mais maleável do que um cara estragado, já foi para o forno, já está sendo o formato final. E aí eu fiz uma experiência que durou alguns anos de admitir no meu laboratório os estudantes de ensino médio. E na realidade foi uma experiência pequena, o total foi 6 estudantes, 3 de classe média, vamos dizer assim, filho de professor e tal, e 3 eu fui procurar, levei 6 meses para selecionar 3 eu diria, de classes menos favorecidas, da periferia de Brasília. Então, a minha experiência que eu tenho de vivência foram 6. E só para, depois eu vou falar isso é a ideia que nasceu, eu falei, vamos pegar mais cedo. Mas hoje, por exemplo, já tem o follow-up do 6, né? 2 já me superaram. 2. Eu publiquei vários trabalhos, mas nunca fui capa de revista.
Tem um que já foi capa de revistas 2 vezes, em revistas lá do exterior, famosas, um outro que foi capa de revista uma vez, né? Ele me superou. Porque o que é capa de revista? Significa revista científica, que naquele número eles consideravam os editores o trabalho mais importante. Então tem um certo valor científico. E aí eu comecei a tentar convencer colegas que isso era mais apropriado, pegar pessoal que não estava estragado. Eu falava com colegas, etc., e consegui convencer um colega meu, que na época era secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, e ele, que é o Vanderlei de Souza, que foi secretário executivo do Ministério de Ciência e Tecnologia, hoje é um dos diretores do Inmetro, nossa parte de certificação da ciência da vida, e ele instalou um programa no Rio de Janeiro, isso foi em 2000, de bolsas de iniciação científica júnior. Foi a primeira experiência brasileira, pelo menos que eu tenho conhecimento. E se eu não tenho conhecimento, é pouco provável que tenha ocorrido institucionalmente lá no Rio de Janeiro. Ali começou junto à Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Instituto Oswaldo Cruz, Maninhos, etc. Havia algumas experiências que já tinham sido feitas, né? Uma lá no Rio de Janeiro mesmo, tinha o programa do Instituto Oswaldo Cruz de vocação científica, que pegava alunos do ensino médio para fazer estágio. Não tinha bolsa, não tinha nada, mas era uma abertura para que estudantes do ensino médio pudessem frequentar, fazer um estágio, etc. Teve uma outra experiência interessante do Leopoldo Denez, que era na Federal do Rio de Janeiro, que também admitia, assim como a minha experiência, ela não foi a única, houve pontualmente mais experiência. E aí eu fiquei acompanhando esse programa, vendo como é que estava. Havia muitas dificuldades. Primeiro, poucos pesquisadores queriam no seu laboratório pessoas de 15, 16, 17 anos. Eu mesmo, na minha experiência que eu tive, né, a menina que tinha 15 anos fazia assim na orelha do colega, brincadeiras, comportamento que é natural na idade, etc. Mas isso foi, à medida que os meses foram correndo, os pesquisadores do Rio de Janeiro verificaram que esses alunos do ensino médio, eles davam vida ao laboratório, porque eles não estão ainda completamente, a camisa de força não está ainda vestida totalmente, né? E aí ficou esse negócio, assim, e aí aconteceu um fato interessante, até para mim muito emocionante. Foi aqui nesse ministério aqui. Eu estava naquela época iniciando meu trabalho na CAPES, e o novo ministro de Ciência e Tecnologia, Roberto Amaral, ele nomeou uma comissão para dar sugestões sobre as bolsas do CNPq, do CNPq. Naquela ocasião, o Vanderlei de Souza era secretário executivo, ele coordenou o grupo de trabalho. Foi um trabalho excelente, sabe? Tinha gente muito boa, eu me lembro dos componentes, gente muito boa, de várias partes do Brasil. E fizemos uma série de sugestões de bolsas do CNPq, a taxa de bancada que saiu na comissão. E eu propus, apoiado pelo Vanderlei de Souza, que tinha aquela experiência no Rio, propus que vamos propor o estabelecimento de bolsas de iniciação científica junto. E a comissão